Oi, pessoal, saudade de mim. Também estava morrendo de saudade de vocês, minha gente. Vocês não imaginam o quanto. 2 semanas sem a gente conversar, ai que coisa. Mas enfim, hoje nós vamos à nossa aula sobre substantivo. Nosso capítulo 10, tá bom? Então, professora, mas o que é substantivo? Substantivo nada mais é do que a palavra que vai dar nome a tudo. Tudo que precisar de um nome, quando a gente nomear aquele objeto, aquele nomezinho vai receber a classificação de substantivo. Então, substantivo é a palavra variável que dá nome a todos os seres, certo? E aqui eu coloquei uma definição interessante. É a palavra responsável por nomear todos os seres reais ou imaginários, objetos, emoções, dentre outros. Logo, tudo que precisa de um nome é nomeado por um substantivo. Beleza? Então, foi dar nome a uma coisa, já sabe que você criou ali um substantivo. Ou chamou o nome de alguma coisa, aquilo é um substantivo. Certo? Os substantivos também funcionam como núcleos de sintagmas nominais, que exercem funções substantivas, como sujeito, complemento nominal, objeto direto, agente da passiva, objeto indireto, aposto, vocativo. Todos esses termos da oração vão ter como núcleo um substantivo, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo bem legal. Ó. A sociedade brasileira, a Covid-19, doença que mata milhares ao dia, precisa de um basta. Vejam o que aconteceu aqui. Sociedade brasileira. Sociedade brasileira é o vocativo. Quem é o núcleo do vocativo? Um substantivo. A doença que mata milhares ao dia é um aposto. Quem é o núcleo desse aposto? O substantivo. Precisa de um basta, complemento verbal, objeto indireto. Quem é o núcleo? Basta, substantivo. Então, esse exemplo foi apenas para que vocês percebam que o substantivo vai estar em todas as partes e ele vai funcionar como núcleo dessas funções substantivas aqui, tá certo? A outra situação aqui, ó. Os substantivos também formam sintagmas preposicionados, que desempenham função adjetiva ou adverbial. Esse exemplo está no livro de vocês, tá? As frutas do Brasil são muito apreciadas na Europa. Do Brasil, se vocês não estiverem enxergando bem, é só ir lá na página desse conteúdo aqui, nas primeiras páginas que vocês vão encontrar essa parte. Do Brasil é um sintagma preposicionado que tem função adjetiva, que dá a ideia de brasileira, não é isso? E aqui nós vamos ter um adjunto adverbial ou um adjunto nominal ou uma locução adjetiva. A mesma coisa acontece aqui na Europa, só que agora o na Europa vai dar a ideia de de lugar, né? O lugar onde é que é apreciado, na Europa. Uma locução adverbial agora, porque dá a ideia de lugar. E podemos chamar também de adjunto adverbial de lugar, tá bom? Classificação dos substantivos. Os substantivos eles podem ser classificados como comum, né? Que vai dar nomes aos seres de uma espécie ou de coisas de uma forma genérica, tipo casa, sapo, felicidade, bondade, pessoa, flor. Quando eu digo assim, te trouxe uma flor. Essa flor pode ser um girassol, pode ser uma rosa, uma orquídea. Mas quando eu digo flor, eu estou colocando esse substantivo comum porque talvez eu não saiba o nome o substantivo próprio dessa flor, né? Qual o nome específico dessa flor. Quando eu não sei o nome de alguém, eu digo menina, faz favor, ô rapaz, moça. Eu opto por um substantivo comum porque é o que enquadra aquele indivíduo naquela classe. Entendem? Então, o substantivo comum, ele vai trabalhar de forma genérica, tá? Eu tenho várias crianças do mesmo sexo, todas do sexo feminino. Eu vou tender a chamá-las de meninas se eu não sei o nome dessas crianças. Por quê? Porque eu vou usar o substantivo comum para generalizar aquelas meninas. Já que eu não sei o nome próprio de cada um, eu chamo de menina e fica tranquilo para mim. Quando a gente está na rua que a gente não sabe o nome de uma pessoa, a gente diz senhora, faz favor, moça. Por que a gente faz isso? Porque a gente opta pelo substantivo comum
observa em qual substantivo aquela pessoa se encaixa, né? E opta por aquele substantivo comum para generalizá-lo, tá bom? Nesse caso, gente, aqui seria substantivo próprio, tá? Foi um errinho de digitação, eu copiei, colei e não modifiquei. Mas o substantivo próprio é o contrário do comum. Ele vai designar o ser específico, determinado, tipo São Paulo, Brasil, Luiz, Rita, Nireide, certo? É o nome de alguma coisa, o nome específico. Aqui eu trouxe o exemplo alternativa, certo? O nome da escola. Então, o substantivo próprio é o nome próprio, é o nome específico daquela coisa ou daquela pessoa, tá bom? Substantivo concreto. O que é o substantivo concreto? Designa os seres propriamente ditos, independente de sua existência real. Quando eu falo Deus, normalmente as pessoas dizem que Deus é um substantivo abstrato. Mas, por favor, tirem da cabecinha de vocês que Deus é um substantivo abstrato. Porque o substantivo abstrato é aquilo que a gente não consegue criar uma imagem na nossa cabeça. Mas quando eu falo em Deus, automaticamente eu crio uma imagem de Deus na minha cabeça. Vocês criam a imagem de Deus na cabeça de vocês. Então não tem como Deus ser um substantivo abstrato se eu tenho uma imagem dele na minha cabeça. Se eu falo Saci, Saci é um ser mitológico. Mas quando eu falo Saci, automaticamente a gente já pensa nessa figurinha aqui, ó. Automaticamente eu já penso. Um serzinho negro de uma perna só, que usa gorrinho vermelho e a roupinha, calçãozinho com suspensório. Eu já crio essa imagem. Então, mesmo sendo um ser mitológico, tá? Eu vou criar na minha cabeça a imagem daquele ser. Então, eu não posso chamá-lo de substantivo abstrato. Eu tenho que chamá-lo de substantivo concreto, porque eu criei uma imagem. A mesma coisa acontece com a fada, com a luz, com a bruxa, a mesa, o disco, a nuvem, certo? Por que, professora, a fada e a bruxa? Porque também quando eu falo fada e falo bruxa, automaticamente eu tenho a imagem criada na minha cabeça. Se eu tenho essa imagem, o substantivo não é abstrato. Mesmo que seja um ser imaginário, esse substantivo não é abstrato, certo? Aqui, desde que possamos formar uma imagem mental independente, consideramos o nome atribuído ao ser como concreto. Substantivo abstrato. Agora, o substantivo abstrato, ele vai designar ações, qualidades ou estados formados como seres. Indica coisas que não existem por si, que são resultado de uma abstração. O carinho, a felicidade, a pobreza, o abraço, a saudade. Eu sinto um abraço, mas ele vai depender de outra pessoa para ele existir, certo? A saudade, eu sinto a saudade, mas eu não sei criar uma imagem e dizer assim, isso é saudade. Porque saudade para mim é uma coisa, saudade para você é outra coisa. É o mesmo que felicidade. A gente sente felicidade, mas a gente sente felicidade de diversas formas. Eu fico feliz quando eu como um cachorro-quente gigante maravilhoso. Mas eu também fico feliz quando eu consigo praticar uma série toda de exercícios. Eu fico muito feliz quando eu como um prato cheio de brigadeiro. Mas eu também fico muito feliz quando eu subo na balança e consegui perder tantos quilos porque eu fiz dieta. Por que eu trouxe esses exemplos? Para que vocês percebam que a felicidade é relativa. Então, eu não tenho como imaginar uma figura da felicidade na minha cabeça. Por isso que esses substantivos são abstratos, porque a gente não tem como formar a figura no nosso imaginário. Uma única figura. O substantivo simples, ele é formado por um único radical. Exemplo aqui, gato, telhado, luar, claridade. A classificação simples tem a ver unicamente com o processo de formação do substantivo. O simples, ele não vai levar em consideração o sentido, é simplesmente a forma, a estrutura. Se só tem um radical, é simples. Pode ser um substantivo abstrato simples? Sim. Pode ser um substantivo comum, composto? Sim, porque o simples e o composto, que é o próximo que a gente vai ver, eles só vão levar em consideração a estrutura, a formação do substantivo, tá?
Aqui nós temos alguns exemplos de substantivo composto, que é aquele que apresenta mais de um radical. Navio, escola, flor de lis, guarda-roupa, passatempo, paraquedas. Tudo isso são exemplos de substantivos compostos, porque apresentam mais de um radical. O substantivo primitivo são aqueles que dão origem a outras palavras. E eles não se originam de nenhuma outra palavra da língua. Ele ocupa uma posição inicial na família de palavras. Exemplo, lápis, laranja, círculo, disco, médico, ouro, verde, amor, pão. Os substantivos primitivos, eles vão formar substantivos derivados. São palavras que já existiam na língua, tá? Que sempre existiram e que elas são as chefes da família. A partir delas virão outras palavras que serão as derivadas. Aqui, ó, lapiseira vem de lápis, laranjada vem de laranja, laranjeira, laranjal, circular, círculo, não, circular é a primitiva, circular, circulando, disco, aí a gente tem discoteca, médico, medicina, verde, esverdeado, amor, desamor, pão, panificadora. São todos exemplos de palavras derivadas e palavras primitivas. Então, as palavras derivadas são aquelas que são formadas a partir de outras já existentes na língua, tá? Aqui eu trouxe esse quadro para que vocês percebam que há uma certa oposição entre a classificação dos substantivos comum e próprio. Então, o comum vai ser o oposto do próprio, simples e composto, a mesma coisa. Primitivo, derivado também, concreto e abstrato. Então, eles sempre vão funcionar se contradizendo, se opondo, na verdade, tá? Substantivos e o contexto. Como foi dito, o significado das palavras está relacionado ao contexto em que são empregadas. Pense o significado das palavras em destaque em destaque nas seguintes frases. A Lua é o único satélite natural da Terra. O Titã é a maior lua de Saturno. Percebam que aqui elas vão ter significados diferentes. A mesma coisa acontece com Marie, aos 11 anos, perde a mãe. Ela está falando da mãe, da genitora. Marie é considerada a mãe da radiação. Percebam agora que esse mãe está no sentido figurado, está no sentido de foi um nome muito importante, que foi a principal representante, certo? O gênero dos substantivos. O gênero é a categoria gramatical que caracteriza o substantivo em masculino ou feminino. Isso vocês já sabem, sempre que a gente fala em gênero, nós estamos falando de masculino e feminino. Mas não há necessariamente uma relação com o sexo dos seres. Exemplo, a mesa, o amor, a pessoa, o aluno. Percebam aqui que a mesa é um substantivo feminino, mas não significa necessariamente dizer que a mesa é do sexo feminino, certo? O amor é um substantivo do gênero masculino, mas não significa dizer que o amor tem sexo. Essa exemplificação é para que vocês entendam que a classificação do substantivo em gênero não vai depender da sexualidade. Vai depender da palavra em si, é uma palavra feminina ou uma palavra masculina. Nos exemplos anteriores, o gênero dos substantivos mesa, nomeado um objeto, e amor, designado um sentimento, não tem, obviamente, qualquer relação com sexualidade, que eu acabei de dizer para vocês. Já o substantivo pessoa pode designar seres humanos, tanto do sexo masculino como feminino, mas pertence ao gênero gramatical feminino. O substantivo aluno faz referência ao ser do sexo masculino e admite flexão aluna, certo? Então, às vezes a palavra vai ter relação com a sexualidade, mas nem sempre isso acontece. Às vezes a palavra que é puramente feminina ou masculina, ok? E a formação do feminino. Quando o substantivo apresenta uma forma para o feminino e outra para o masculino, é chamado de biforme, sendo formado por flexão, ou seja, mediante troca ou acréscimo de desinência. Exemplos: professor, professora, freguês, freguesa, filho, filha. Então, aqui o que foi que a gente quis dizer? Que quando o substantivo apresentar
uma forma para o feminino e outra para o masculino, ele é um substantivo biforme. Se ele apresentar apenas uma forma para os dois gêneros, ele é um substantivo uniforme. Tá bom? Então, minhas crianças, meus amores, minhas vidas, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. E eu peço encarecidamente que vocês não deixem de fazer atividade de fixação, né? As atividades do capítulo, na verdade. Estou morrendo de saudade de vocês. Assistam a minha aula, façam a atividade para que a gente tenha uma discussão bem legal na nossa aula ao vivo. Beijo, até a próxima.